Shalom, Haverim vehaverot, a paz, meus amigos e minhas amigas, que bom ter vocês aqui no nosso canal. Nós estamos dando continuidade às nossas aulas do Hebraico Bíblico Fácil e chegamos finalmente àquela aula bem especial, assunto bem legal que vai demandar aí bom tempo estudando. Nós vamos, a partir desta aula, inaugurar, diríamos, uma nova fase. Nós vamos basicamente falar nas próximas aulas aí, não sei até quando, porque tem muito conteúdo aí, tem mais de 50 slides ainda para a gente estudar só sobre verbos. E olha que eu estou falando aqui de verbos fortes. Se formos falar de verbos fracos, eu acredito que talvez eu vá gastar um tempo para falar sobre isso, mas se formos falar sobre verbos fracos, aí dá mais umas 30 aulas. Eu acredito que hoje a gente vai fazer só uma introdução aos verbos, tá? Então, mas se você não é inscrito ainda no canal, já sabe, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e fica com a gente até o final aí, que hoje a aula vai ser muito boa. Muito bem, conforme eu estava falando, hoje nós vamos introduzir o assunto dos verbos fortes. O assunto de verbos é muito legal, tá? É muito legal. Os verbos aparecem muito na Bíblia, só complica um pouquinho quando são verbos fracos. Como em toda língua, se você vai estudar o inglês, os verbos fracos, cada um tem um jeito diferente. Na língua portuguesa é a mesma coisa. São os chamados, nós chamamos de verbos irregulares, né? Na nossa língua. Por exemplo, o verbo ser. Eu não falo eu ser, né? Eu sou. Tu és. O que tem a ver? Porque, por exemplo, o verbo casar é bem legal. Eu caso, tu casas, ele casa, nós casamos. O radical permanece o mesmo, né? O verbo estudar, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. O radical permanece o mesmo. O verbo ser, um verbo irregular, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Quer dizer, não tem uma regularidade. Esses são os verbos fracos na língua hebraica. Mas vamos nos concentrar em coisa boa, que são os verbos fortes, e vamos já introduzir este assunto. Introdução aos verbos fortes. 4 regrinhas básicas para os verbos fortes. Primeiro, possui 3 consoantes diferentes no radical. Então, todo verbo, mas não tem uma exceção não. Todo verbo vai possuir 3 consoantes diferentes ali no radical. Verbo forte, tá? Verbo forte. E verbo fraco, aí já é outros 500. Vamos concentrar nos verbos fortes. Todo verbo forte ele vai ter 3 consoantes diferentes no radical. Se for 2 consoantes iguais, se tiver 2 iguais, não é verbo forte. Tá bom? Então, para ser verbo forte, 3 consoantes diferentes no radical. Segundo, nenhuma consoante pode ser uma gutural. Então, se você tem um verbo que tem um ain, tem um aleph, um re, então, não é um verbo forte. Aí vai bananar tudo, tá? Os verbos fortes, eles têm, então, eles não têm uma gutural. Terceiro aspecto, não tem vogal no meio. Não existe vogal no radical. Todo radical é formado por 3 consoantes. Todo radical é formado por 3 consoantes, tá? Essas 3 letras do meio. E quarto, não começa um verbo forte, não vai começar nem com iod, nem com o nun e nem com o vav. Para ser verbo forte, não pode começar com essas 3 consoantes, tá bom? Escreve isso aí, vai estar no link da descrição também o PDF para você copiar, para você imprimir, do jeito que você quiser fazer, mas eu aconselharia você escrever porque ajuda a decorar. Continuando, eu vou tomar como paradigma o verbo katalo, que quer dizer matar. Esse é o verbo que a gente vai utilizar daqui para frente como paradigma para o verbo forte, tá certo? O verbo katalo. Além dessas definições que eu trouxe para vocês, os verbos em hebraico, não fortes, os verbos em geral, fracos ou fortes, eles são divididos em 2 tempos. O perfeito, que é o passado, e o imperfeito, que é o futuro. Nossa, que massa! Então só tem passado e futuro no hebraico? No hebraico só tem passado e futuro. E o presente, como é que é feito? Pelo contexto, tá certo? Pelo contexto você vai determinar se é uma ação ocorrendo ali no presente.
Mas o perfeito, via de regra, é passado e o imperfeito, via de regra, é futuro. Falando sobre isso aqui, por exemplo, eu vi um pastor evangélico criticando, né, a nossa igreja. Eu sou adventista do sétimo dia, respeito todas as religiões, todas as denominações, mas ele fazendo uma crítica e ele se dizia um hebraísta, eu fiquei assim encucado. Poxa, ele nunca percebeu isso aqui não? Porque ele dizia, lendo aquele texto lá, sobre a questão de Moisés ter morrido e ter sido levado ao céu. Não quero discutir esse assunto aqui particularmente, tá? Não é o foco. Eu tenho vídeos que eu respondo essas questões, eu posso até gravar um vídeo sobre isso, mas é só para você entender onde eu quero chegar. Veja, ele pegou um texto onde diz assim, Deus conversando com Josué, ele diz, meu servo Moisés está morto. Tá vendo aí? 40 dias depois, Deus fala com Josué e diz, olha, meu servo Moisés está morto. Só que ele pegou a tradução da Septuaginta. E a tradução da Septuaginta é 1000 anos depois do texto hebraico original. A gente tem que ir para o hebraico original. E quando você vai lá no hebraico original, está assim, meu servo Moisés morreu. Não está dizendo que ele está morto. É o perfeito. Morreu, acabou. Então, eu vejo assim que o conhecimento disso daqui pode te ajudar numa boa exegese, tá? Mas isso aí é coisa para um outro vídeo. Eu faço aqui no canal depois. Mas vamos lá. 7 são os troncos verbais na língua hebraica. Tava fácil, não era? Passado e futuro. E aí já entrou esse negócio aí de troncos verbais. Que danado é isso, professor? Então, o hebraico, ele vai dividir os verbos em 7 troncos principais, tá? Tem outros que não estão aqui, mas são pouquíssimo utilizados. Esses aqui são os 7 troncos principais, que é o cal, que é o ativo simples, a forma simples do verbo, catalo, tá no cal, terceira pessoa, tal. O nifal, que é o passivo simples, eu vou mostrar os exemplos, vocês vão entender. Deixa eu prosseguir. O piel, que é o intensivo ativo, tá? Quando fica no intensivo, não é somente matar, é matar com força. A gente vai dar exemplos mais adiante. Pual, que é o intensivo passivo, é intenso, mas é passivo. O refil, que é o causativo ativo, alguém que faz com que alguma coisa aconteça. Depois você tem um rofal, que é o causativo passivo. E o hitpael, que é o intensivo reflexivo. É uma ação intensa, mas que traz benefícios ou não para aquele que pratica a ação do verbo. É usado, por exemplo, naquele caso o hitpael é usado no caso de Noé e também de Enoque. Quando fala que Enoque andava com Deus e que Noé andava com Deus, é o verbo ralar, que é o verbo andar, mas no hitpael, que é uma ação em que ele andava assim de forma muito intensa, mas isso se refletia em sua experiência com Deus. É muito legal, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, então, olha, eu vou mostrar aqui como que é em cada tronco verbal para que você entenda. Eu falei aqui, olha, deixa eu só voltar. Cal, nifal, piel, pual, rifil, rofal e hitpael, tá? Ativo, passivo, simples, intensivo, intensivo, passivo, causativo, causativo, passivo e a reflexivo. Vamos ver como é que isso fica Você vai perceber que o verbo é o mesmo, olha. Esqueça as vogais. Esqueça esses vermelhinhos aqui e se concentre na raiz, que é o kof, o tet e o lamed. Então você vai perceber que ele vai aparecer em todos, tá vendo? Vai aparecer em todos. Então, como é que fica o verbo catalo no cal, que é o ativo simples? Ele matou. Ah, mas e como é porque no português a forma simples para a gente é o infinitivo, né? No inglês nós falamos assim, to, né? To be, to sing. Então a gente usa para dar um infinitivo. No português a gente usa o R no final, né? Cantar, falar, fazer. É o verbo na sua forma básica. Na forma básica na língua hebraica é a terceira pessoa do masculino singular. Essa é a forma básica. E no cal, que é o ativo simples, matou. Ele matou. Se você for procurar o verbo no dicionário, você vai encontrar sempre com essa forma aqui. A terceira pessoa, masculino singular, do cal. É a forma básica do verbo. Tá certo? Seria o nosso infinitivo. Não é infinitivo, tá? Mas seria para nós como se fosse o infinitivo, a forma básica do verbo. Aí no nifal, niktal. Olha, até a pronúncia fica parecida. Niktal, ele foi morto.
ou ele matou-se. Viu que é o passivo? O passivo. Então não é mais... Vê que o verbo é o mesmo. Só muda as vogais, vai mudar uma letrinha aqui. O que está em vermelho é o que está sendo acrescentado. Tá? Niktal, ele foi morto ou ele matou-se. É uma ação passiva. Kitel é o piel. É o intensivo ativo. Então não é só matar, é matar com força. Então ele assassinou, é assassinar. Então já a tradução já muda, tá vendo? Ele assassinou, ele matou com força, assassinou. Kutal, ele foi assassinado. Então é o intensivo, só que passivo. Olha só, pual aqui, olha. Intensivo, só que passivo. Então ele assassinou, ele foi assassinado. Então foi uma coisa forte, mas passiva. Então ele foi assassinado, pual. Rofal, então você tem aqui, olha, Roktal. Lembra que, por que aqui é um O? Tem um Kamet seguido de um Shevá. Lembra disso? A regrinha aí fazendo efeito. Roktal. Ele fez com que alguém fosse morto. É um Rofal, é um causativo passivo. Tá? Ele fez, vamos ver, vamos voltar aqui, olha. Rofal, causativo passivo. Então ele fez com que alguém fosse morto. Ele é o causador de uma ação passiva, tá? Então ele fez com que alguém fosse morto, é o Rofal. Mas tem um refil. Ele fez alguém matar, que é o causativo ativo. Então ele não fez com que alguém fosse morto, ele fez alguém matar. É o refil, tá? É o causativo ativo. E aí tem o hitpael, que é o intensivo reflexivo. Ele assassinou-se, quer dizer, é um matar com força a si próprio. Então é o hitpael, ele assassinou-se, tá certo? Gente, eu vou dar uma paradinha por aqui. Essa foi uma introdução aos verbos fortes, mas tem muita coisa. Vou passar aqui só para vocês verem o que tem ainda pela frente. Tem o perfeito, tem o imperfeito. Eu vou deixar, isso aqui eu vou mostrar para vocês depois. Olha só, olha que legal, que bonito, olha só. E a tabela vai ficando maior, olha. Isso aqui do imperfeito, olha só as terminações. Isso aqui tudo a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E aí vai crescendo, né? A tabela vai ficando maior. A tabelinha, como vai ficando bonita. Você vai saber tudo isso aqui nas próximas aulas, tá? Olha só, isso aqui era só no perfeito, tá? No perfeito. Ainda tem o imperfeito, olha só. Que legal, olha, tudo isso aqui você vai saber. Eu vou dar uns macetes que vocês vão decorar tudo isso aqui rapidinho, com facilidade. Você vai olhar e vai dizer, isso aqui é um nifal, isso é um pual, isso é um hitpael. Vai ser bem legal. Mas a tabela, olha só, ela completa. Olha como ela é bonita. Mas, na verdade, não está completa. Aqui ainda tem mais coisa. Que tem o jussivo, cortativo. Olha, gente, ainda tem os sufixos pronominais de verbos. Olha, quanto assunto a gente tem ainda para passar para vocês. Olha quanta coisa. Por isso que eu disse a você, tem mais de 50 slides aqui. Ainda tem imperativo. Deixa eu passar para a tela final aqui. Olha quanta coisa, gente. Vai ter muita aula ainda, hein? Ó, olha só. Particípio, vixe, é assunto. Olha aí, ó, o perfeito, imperfeito. Eu queria mostrar essa tabela aqui, olha, essa tabela, ó que coisa linda. É uma tabela, chegar cortou aqui embaixo, mas é uma tabela bonita, olha. Isso aqui é praticamente todas as regras dos verbos estão aqui. Todo esse conteúdo que eu fui passando rapidamente para vocês, o conhecimento que vocês vão obter vai permitir vocês identificarem e saberem tudo isso aqui. Legal, mas isso é só verbo forte. E quando for verbo fraco? Aí a gente vai ter outra tabela gigantesca para falar. Eu não quero assustar você não, eu tô aqui brincando assim, eu não quero assustar você não. Na verdade, é só para mostrar para você a quantidade de coisas que você vai aprender. Você pode olhar de duas formas. Você pode olhar e ficar desesperado e dizer, já vou desistir. Então você é um fraco se você vai desistir logo agora. Nossa, me chamou de fraco. Tô chamando você de fraco. Se você olhar para isso aqui e ficar com medo e disser assim, não vou estudar mais, é muito difícil, então pode parar já, não precisa continuar não. Aqui é só para os fortes. Aqui é só para os fortes. Mas se você olhar para isso aí e disser assim, isso aí tá fácil, tá para mim, eu vou aprender esse negócio aí, então venha comigo, a gente vai junto aprender isso aqui. Eu tenho certeza que você no final vai estar lendo o texto hebraico e aí depois a gente vai falar sobre verbos fracos e vai traduzir texto. Tenho certeza que com as nossas aulas você vai sair, não vou dizer falando hebraico, mas vai sair fazendo boas exegeses do Antigo Testamento, tá bom? Shalom, velechitraut.